Entrevista da semana. O tema da entrevista da semana é Direito Marítimo e Direito Portuário. A repórter Gabriela Halp conversou com o professor e especialista no assunto, o advogado Oswaldo Agripino de Castro Júnior. Acompanhe a entrevista. Doutor Oswaldo, eu começo solicitando ao senhor que defina o nosso assunto de hoje, pois, como o senhor costuma dizer, é um tema bastante complexo e pouco debatido no judiciário catarinense. São duas disciplinas independentes e autônomas, mas que se relacionam entre si. O direito marítimo, ele tem como objeto regular as relações jurídicas que se dão a partir do navio e do navio. Por exemplo, o contrato de transporte marítimo, o contrato de afretamento, o contrato de reboque marítimo, enfim. São várias relações jurídicas que ocorrem no navio e são reguladas pelo direito marítimo. O direito portuário, ele tem como objeto as relações jurídicas que se dão no porto e a partir do porto. Por exemplo, a armazenagem portuária, o embarque e o desembarque de mercadorias do navio. Então, tudo que tem a ver com a operação portuária é regulamentado pelo direito marítimo. E o direito portuário é que tem relação com o navio. Como o porto precisa do navio para que haja movimentação e o navio precisa do porto, eles têm uma relação muito próxima entre si. E existe um grau de internacionalização muito grande, em função da necessidade de ter uma segurança jurídica, uma uniformização nos procedimentos. O navio que atraca, por exemplo, em Itajaí, ou Navegantes, ou São Francisco do Sul, ele tem que ter mais ou menos os mesmos procedimentos que tem no porto de Roterdã, ou no porto de Xangai. A realidade há bastante regulação de tratados internacionais. O problema é que há um déficit institucional na capacitação dos operadores do direito, advogados, magistrados, servidores públicos que atuam nos portos e na regulação desse setor, no que se refere a compreender as particularidades de um setor que é complexo. É um direito muito fragmentado e que precisa de alto grau de especialização, de conhecimento da prática da navegação, de uma operação de navio, operação do porto. O direito marítimo e o direito portuário, eles não existem sozinhos. Por exemplo, o direito marítimo, ele precisa do direito da navegação, que é outra disciplina jurídica, que já regulamenta a segurança da navegação. Inclusive, hoje o senhor ministra um curso na Academia Judicial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que capacita magistrados para julgarem casos que envolvam esse tema. É um tema bastante recorrente aqui no estado, direito marítimo e direito portuário? Ele é recorrente porque o estado de Santa Catarina é um estado com forte atividade de comércio exterior e que tem um segundo maior polo de movimentação de contêineres do Brasil. Santa Catarina tem uma expertise, uma logística bastante avançada comparada a outros estados do Brasil, apesar dos problemas, e essa logística demanda um ambiente de negócios, um ambiente institucional, para que os negócios tenham a maior segurança jurídica, modicidade, previsibilidade e muitas coisas não ocorrem por falta justamente dessa capacitação do profissional que precisa conhecer a operação em si. E no Brasil nós temos, a partir de 2001, uma agência reguladora que foi criada, que é a ANTAC, que de certa forma ainda está engatinhando no que se refere a dar uma segurança jurídica, principalmente para os usuários do transporte marítimo e dos serviços portuários, que são os importadores e os exportadores. O senhor acredita, então, que o número de processos na Justiça referentes a esse assunto é pela falta de atualização na lei? A lei, a lei de 1993, a lei 8.630, ela foi revogada pela lei 12.615 de 2013, que é a nova lei dos portos. E essa lei ainda não saiu do papel. Pelo menos o objetivo da norma, que era descentralizar, melhorar a modicidade, a previsibilidade dos custos, e isso ainda não apareceu na prateleira do supermercado. E muitas demandas, então, surgem em função desse ambiente de insegurança jurídica, seja pelos prestadores de serviços portuários ou os armadores, porque tem os agentes intermediários, e essas demandas vão para o judiciário. Por isso é louvável a iniciativa aqui do Tribunal de Justiça de Santa Catarina em ter proporcionado esse curso de 24 horas aulas, cujo último dia é hoje, para juízes de primeiro grau e segundo grau, inclusive por merecimento, que vai contar na carreira deles. Seria uma boa iniciativa se outros tribunais estaduais e até mesmo o STJ, ou o CNJ, fizessem uma discussão, porque o Brasil
ele não é viável sem o mar, sem explorar esse potencial marítimo, né? O Brasil é um país que está ilhado, né? Porque o nosso comércio exterior depende muito dos portos e há muita burocracia, né? Nós somos a 8ª ou 10ª economia do mundo e temos menos de 1% do comércio exterior mundial. E o custo logístico é um fator determinante nisso, e o direito aí ajuda nisso. A legislação ela é boa, o que está faltando é um ajuste, né, que deve ser feito pela agência reguladora ANTAC, no sentido de criar, né, um regulamento marítimo e um regulamento da defesa da concorrência. Porque já há uma norma, que é uma resolução, que trata das sanções, penalidades no setor portuário. Está faltando agora regular a relação do armador, que está fora da regulação do Brasil, né? O armador opera no Brasil sem nenhuma licença, sem nenhum controle do Estado, né? E os agentes marítimos que atuam nessa cadeia também não têm controle nenhum, e isso faz com que haja muitos abusos para o importador e o exportador. Então está faltando essa norma, que está em discussão na ANTAC. A ANTAC está sem um diretor, e está faltando também uma norma para regular a defesa da concorrência no setor marítimo portuário, né? Que ainda tem muitos problemas. Uma reforma mais efetiva, então, seria leis que beneficiam o importador e o exportador e, consequentemente, iriam trazer vantagens para o consumidor final, que, na verdade, é quem paga a conta. Isso. De criação de normas adequadas e efetividade da norma, porque a legislação, de uma maneira geral, ela é uma legislação muito boa. Tá? O problema é que ela não sai do papel porque os importadores e os exportadores, de uma maneira geral, eles não sabem os seus direitos. São mais de 250 mil. Enquanto os prestadores de serviços, que são os armadores e os exportadores, eles são muito organizados e sabem fazer a defesa dos seus interesses, né, através de pressão em Brasília, né? Então, isso está muito desequilibrado. É preciso haver um equilíbrio nessa relação de prestação de serviço. E isso não há. E não há, no curto prazo, né, chance de melhorar isso, né? Eu estou muito cético em relação a isso. O governo Dilma foi uma tragédia em relação a isso. O governo Temer é uma interrogação. Né? É preciso que a maioria, né, que são os importadores e exportadores, deixem de reclamar e não fazer nada. Eles precisam fazer alguma coisa. Eles que são responsáveis por esse estado de coisa. Pouco reclamam e nada fazem, enquanto os prestadores de serviço são muito bem organizados. Então, o direito marítimo, o direito portuário e a regulação do setor vem para dar uma segurança jurídica maior, né, uma eficácia nisso, né, e para fazer com que os princípios da reforma portuária, que até hoje não saíram do papel, que é o da modicidade e da previsibilidade nos contratos, eles efetivamente, de fato, saiam do papel e cheguem na prateleira do supermercado, né, e no shopping center. O senhor também atua como árbitro nas relações de comércio exterior. Como que se define esse papel no judiciário? A arbitragem, né, ou que faz parte dos métodos adequados de solução de conflitos, ela é importante porque a maior parte das relações do direito marítimo portuário são relações de direito disponível. E desde 96, com a edição da lei de arbitragem, o CNJ, o STJ, o Supremo já criaram o ambiente normativo para que houvesse um avanço no sentido de que, né, muitas demandas que vão para o judiciário, por exemplo, há demandas, eu tenho atuado em casos que tramitam há 15 anos no Poder Judiciário. Uma ação de indenização contra um armador que demorou 8 anos para ser julgada em primeiro grau e está há 7 anos no Tribunal de Justiça, 15 anos. Então, isso é um problema, isso é custo de transação, né? Um custo que é colocado para o judiciário, né, e que repercute na sociedade, que alguém paga por isso, que poderia ter sido resolvido em 1 ano ou 2. Né? Eu costumo dizer que a arbitragem é uma forma eficaz, de baixo custo, com uma previsibilidade grande, né, de solução de conflito que poderia estar, né, num árbitro que é escolhido pelos próprios partes. Né? Então, no Brasil, ainda falta avançar nessa área. Eu tenho assessorado empresas e dito que a primeira cláusula numa operação comercial do contrato é a cláusula de arbitragem. Se não tiver cláusula de conciliação e arbitragem, que eu chamo de cláusula escalonada, primeiro a conciliação, depois a arbitragem, não tem contrato. Né? Porque o custo, né, do descumprimento desse contrato e levar esse contrato para exigir uma reparação ou o cumprimento dele no judiciário é muito imprevisível e muito lento. E o judiciário nosso, o nosso modelo, eu tenho dito que é um modelo de solução de conflitos que está falido. Né? Nós temos 105 milhões de processos, o STJ, o STF, o CNJ já deram tudo para as partes e para os advogados trazerem parte desses problemas para esses métodos adequados de solução de conflito. São mais de 800 mil advogados, 17 mil juízes,
juízes e advogados com problemas de depressão, que é a pauta grande, servidores. Então, esse modelo não consegue resolver com eficiência, com eficácia, os problemas de uma sociedade que é dinâmica, que é complexa. Então, a sociedade civil ela tem que avançar culturalmente, os advogados, as partes, né, precisam saber disso. A arbitragem não é nem do advogado e nem dos atos. A arbitragem é das partes. Né? Assim como o judiciário é das partes. Nós temos que servir as partes que estão em conflito. E o conflito é inerente à natureza humana. Né? Então, a sociedade civil ela precisa se organizar para fazer essa sensibilização, para que haja essa cultura que é muito mais avançada em outros países, como, por exemplo, Estados Unidos, né, na Inglaterra. Fazer com que nesses contratos eles possam ser resolvidos através de conciliação e até em arbitragem. Eu acho que é possível, né? Mas estamos começando, fazendo um trabalho aqui em Santa Catarina, temos viajado pelo Brasil. Eu acho que no médio prazo aí as coisas vão começar a serem mais eficazes. Para finalizar, eu gostaria que o senhor falasse um pouco dos últimos livros que escreveu a respeito e se a inspiração veio do trabalho no dia a dia como advogado. Eu lancei agora 3 livros recentemente, né? Um que é o Direito Portuário e a Nova Regulação, onde eu analiso a reforma portuária, um livro que demorou 3 anos, né? Foi publicado pela editora Aduaneiras, né? E eu trato também da questão da defesa da concorrência, da defesa do usuário. Eu trato da questão da regulação, porque direito portuário sem regulação, ele não tem eficácia nenhuma. E um outro livro é um livro que eu organizei, que são vários capítulos, tem advogado da Austrália, que trabalha a questão de demurge, tem outro professor da Universidade Marítima Mundial, que é o professor Norman Martinez, que eu inclusive fiz o 3º livro com ele. Esse livro, o nome é Contratos Marítimos e Portuários. Então, eu falo de direito marítimo, direito portuário e as responsabilidades nesse setor, responsabilidade civil. Então, tem vários temas, nesse eu sou organizador. E o 3º livro é a limitação da responsabilidade civil no transporte marítimo, onde nós estudamos, pesquisamos as 5 convenções que o Brasil não ratificou ainda, que tratam da limitação. Eu e o professor Norman Martinez, que fez o doutorado lá em Malta, orientado pelo professor que é advogado lá em Londres, o Patrick Creeks, que é uma autoridade em Limitation of Maritime Liability, né, que é um tema extremamente discutido no direito marítimo, né, mundial e no Brasil também. É um tema que precisa avançar. Então, esses 3 livros, 2 são pela Edições Aduaneiras, onde eu tenho outros livros também sobre marinha mercante, e esse 3º, que é a limitação da responsabilidade civil, é pela editora Renovado do Rio de Janeiro. É fácil de achar nas livrarias e pela internet. Obrigada, doutor Oswaldo Agripino de Castro Júnior, que falou conosco a respeito de direito marítimo e direito portuário e questões que envolvem esse tema. Muito obrigado pelo convite. Espero que possa ajudar aí a melhorar o ambiente de negócio no Brasil.